A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um dia na palavra do Senhor, para mais um dia de propósito, restaurando a minha sorte, baseado em primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, e o versículo de número 10, quando Jabes, a Bíblia diz que ele é um homem mais ilustre entre os seus irmãos, e orou ao Senhor que o abençoasse e multiplicasse os termos de sua propriedade, e pediu que do mal não fosse afligido. E a última parte do versículo vai dizer que Deus lhe concedeu tudo o que pedira. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que Jesus, ele disse: vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo, e isso será feito por meu Pai. E é preciso a gente olhar qual é esse tudo que Jesus está se referindo. Porque às vezes ele diz assim, pode estar relacionado o sentido de fé, algo relacionado a pouca fé ou uma fé necessária para se receber algo. Mas é preciso também olharmos que Jesus está falando: se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que formos pedir, é preciso nós atentarmos que primeiro precisa estar embasado na palavra de Deus. E Jesus, ele vai dizer, Mateus, capítulo de número 7, quando Jesus está falando acerca de pedir, ele está falando, ele fala assim: pedir e dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, ele darás uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens ao que lhe pedirem. E nós vamos entender que Jesus está mais se referindo a bens espirituais. Porque quanto de nós oramos por uma melhora de vida, quando nós oramos por uma casa própria, uma casa melhor, quanto de nós oramos pelo emprego, quanto de nós oramos pela uma situação financeira estável, quanto de nós oramos por um transporte melhor, ou muitos de nós não temos nenhum transporte,
quanto nós temos orado e, às vezes, Deus não tem atendido essa nossa oração. E olhamos para esse texto, mas aqui a Bíblia não fala que Deus dá bens aos que lhe pedirem. Se nós olharmos o contexto a partir do versículo 1 do capítulo 7, nós vamos perceber que Jesus não estava se referindo totalmente a bens materiais, mas sim espiritual. Pois ele diz aqui: não julguei para que não seja julgados. Porque com o juízo com que julgardes, serei julgado, e com a medida que vos tiver medido, vos hão de medir a vós. Então ele está se referindo ao lado espiritual, à hipocrisia, né, que estava acontecendo nesse período, nesse contexto, nessa situação que Jesus estava observando os doutores da lei, os hipócritas, que estavam ali querendo apontar o erro de alguém, sendo também que eles estavam praticando coisas piores e graves. Quando Jesus diz assim, porque repara o cisco, ou algueiro, dependendo da tradução, no olho do outro, se no teu tem uma trave. E está se referindo à hipocrisia espiritual e moral que Jesus estava ali combatendo. Então, quando nós olhamos aqui, pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus está se referindo no sentido espiritual. Que toda vez que nós pedimos, Deus vai nos dar bens espirituais. Mas também não se isenta, Deus não se isenta porque Ele é provedor. E Ele pode dar também bens materiais. Desde que este bem seja que contribua para a nossa salvação. Quando nós pedimos algo material, e este algo vai, de uma forma direta ou indiretamente, contribuir para o progresso da nossa salvação, então Deus concede. Mas se o que nós estamos pedindo vai tirar-nos da salvação, Deus não vai conceder, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Há coisas que nós pedimos que vai nos afastar da presença de Deus. Às vezes a gente vai focar tanto naquilo que aquilo que nós recebemos pode ser a nossa destruição. Aquilo que nós estamos tanto querendo. Porque nós vamos desviar o foco. O foco principal é a salvação, é a presença de Deus. Quando Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, quando ele fala para nós darmos prioridade, buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas.
que era aquilo que ele vai falar sobre a alimentação, sobre o vestuário. Pois ele utiliza na frente, ele fala sobre, no versículo seguinte, ele fala sobre o lírio, que era uma das plantas, das flores do deserto, que eram bonitas, mas ela depois, com o calor, ela secava, estorricava e queimava com forte calor do deserto. Também ele falava sobre os pássaros, que não estavam focados em celeiros cheios de fruto, de alimentos ali que eles comiam. Eles glorificavam a Deus através do canto, os pássaros. O canto, o salmista diz que os cantos do pássaro são louvores a Deus. Quando ele diz todos os pássaros, tudo que tem na natureza, todos os vermes, as estrelas, tudo, louve a Deus. E aí Jesus, ele fala que o principal é nós focarmos no reino de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra, tendo na certeza, Senhor, que o Senhor já tem ouvido a nossa oração. Pai amado justo, seja o que nós estamos pedindo, seja na área espiritual ou material, se o que nós estamos pedindo é para a nossa salvação, vai contribuir para o propósito ao qual o Senhor tem nos colocado, Senhor, que esteja em nossa vida. Assim, Senhor, como Jabez fez o seu pedido, e assim, ó Deus amado, a palavra diz, Senhor, que o Senhor ouviu o pedido de oração de Jabez. Assim, ó Deus amado, que esteja em nós a confirmação da tua vontade, do teu propósito sobre a nossa vida. Pai, nós oramos neste momento. Nós pedimos, Senhor, que aquilo que for contribuir para a bênção sobre a nossa vida, e esta bênção vai edificar a vida de alguém, vai glorificar o teu nome e vai contribuir para a mudança de vida nossa e de alguém. Pai, nós oramos neste momento sobre a tua palavra, que dá respaldo para que nós possamos pedir, não como egoístas, como a igreja a qual o apóstolo Tiago estava repreendendo, exortando, pedir mal para gastardes em vossos deleites. Cobiçais e nada tem, porque pedi mal. E tudo que nós pedimos, Senhor, como Tiago ensinou à Igreja Universal, que devemos pedir com sabedoria, devemos pedir para que o teu nome seja glorificado e para que a nossa bênção, aquilo que nós pedimos, edifique a vida de alguém. Pai, nós oramos neste momento, segundo a tua palavra, no nome do teu Filho Jesus, nós concordamos aqui na terra, para todo sempre. Amém e amém.